Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para tratar da lição número 13, a última lição desse trimestre, e vamos aqui tratar de um dos temas extremamente importantes das Escrituras, que trata sobre Esther, a portadora das boas novas. Nós temos aqui o texto áureo que está em Esther, capítulo 8, versículo 16, que diz: "E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra." Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia e júbilo, humilhação e honra. A leitura é um pouco longa, irmãos, então peço para quem esteja em casa, esteja com a Bíblia ou com a lição aberta. Está em Esther, primeiramente do capítulo 8, versículo 4 ao 8, capítulo 9, versículo 29 ao 31 e capítulo 10, versículo 1 até o versículo 3. Esther, capítulo 8, versículo 4 a 8, diz assim: "E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou, se pôs em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se para que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agatita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração?" Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: "Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar." Esther, capítulo 9, versículo 29. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. Esther, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Irmãos, a lição número 13 é uma lição maravilhosa, onde ela nos retrata um pouco da lembrança, do que Deus faz na vida do seu povo, na vida do povo que ele escolheu. É bem interessante que, se eu comentar com você que o livro de Esther, ele não cita Deus, e aí muitas pessoas, há um tempo atrás, nas Escrituras, questionavam como pode um livro estar nas Escrituras se em nenhum momento ele cita Deus. Ele conta uma história, e que você percebe que é um script, literalmente de um filme de cinema, com aventura, com traição, com reviravoltas, e são spoilers, que a gente chama hoje em dia, de que as pessoas já sabem a história de Esther, mas nós gostamos de ouvi-la, gostamos de ouvi-la porque a gente começa a entender a mão de Deus sobre o seu povo. A gente percebe que esse livro de Esther, como foi colocado nas lições desde o início, ele foi escrito naquela época em que o povo judeu estava no cativeiro babilônico. E aí, depois de sair do cativeiro babilônico, depois dos persas tomarem conta do Império Babilônico, foi escrito um decreto para que os judeus voltassem à terra prometida, mas alguns dos judeus voltaram e outros não voltaram.
permaneceram onde estava. E o rei Assuero, né, foi vítima, né, ali de um momento de uma armação feita por Amã, de perseguição do povo judeu, onde à época escreveu-se um decreto para que nas 127 províncias que pertenciam ao rei Assuero, o povo judeu pudesse ser morto. E aí você se pergunta, como Esther foi parar ali? Esther escreveu-se ali para estar naquele harém do rei Assuero, e por Vasti ter se comportado mal, por não ter, né, ido ao jantar aquilo que tinha preparado, ela, né, foi retirada e foi colocada aí uma outra mulher. E essa outra mulher foi Esther. E o interessante nesse livro, né, de Esther é que durante um certo momento, Esther ela foi lembrando da sua identidade como judia e lembrando também do Deus que a salvou e que resgatou o povo judeu. É bem interessante que Esther ela estava num momento de uma realeza, né, ela era rainha, Esther, e tinha um decreto que era irrevogável, né, para matar o povo judeu aonde eles estivessem dentro das 127 províncias. E o interessante é que a gente vê em Esther no capítulo 8, no versículo 6, que ela coloca assim: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como verei e poderei ver a perdição da minha geração? Percebe que aqui, gente, é lindo, porque Esther, ela já está se identificando com o seu povo. Tá? Aqui ela já está tendo a identidade com o seu povo e ela começa a lutar por ele. E é aí que você começa a entender a mão de Deus. Deus não pode não ter sido citado diretamente, mas todo o contexto dessa história é a mão de Deus. Deus tem tudo sobre o seu controle. E é interessante que você pode perceber que Amã tinha armado contra Mardoqueu, né? E estava tudo para que Mardoqueu fosse assassinado. E aí um belo dia, Assuero foi ler as escrituras, tá? E começou a ver os feitos que Mardoqueu, tá, tinha feito, e inclusive um bem para ele mesmo. E aí aquele que seria, né, morto foi exaltado ao fim, e aquele que queria se exaltar ao fim foi morto, né? E aí você começa a entender a mão de Deus, as reviravoltas de Deus, né? É interessante demais, porque quando a gente vai ler um conto, um romance, quanto mais reviravolta tem, mais alegria nós sentimos, mais surpresa nós temos. E aqui nós temos inúmeras reviravoltas. E aqui no ponto 1 da lição, o pedido de defesa aos judeus, a humildade de Esther e a sua súplica. Tá? Então Esther, ela referiu-se primeiramente ao rei de forma humilde. Tá? E ela colocou aqui, não, como eu poderia ver um mal sendo feito ao meu povo? Ela deixou claro para Assuero que fazer um mal ao seu povo era fazer um mal a ela. Ela se aprontou inteira para encontrar favor aos olhos do rei. E o rei pediu: o que você quiser eu darei. E aí ela encontrou um momento e uma oportunidade de assim fazê-lo. Só que o rei Assuero, ele deixou claro para Esther em um primeiro momento, como diz no ponto 1, tópico 1 da lição, de que aquele decreto não poderia ser revogado. E aí o ponto 2, ainda do item 1, fala sobre a segurança jurídica. Assuero falou: olha, eu entendo o seu pedido, mas existe aqui uma lei e o decreto já tinha sido emitido e eu não posso voltar atrás. Tá? É assim que acontece. A lição inclusive trata das cartas magnas. Nós temos a Constituição Federal, que embora nos dias atuais não esteja sendo tão respeitada, mas é a carta maior de um país. Tá? Então existe um procedimento técnico jurídico para que isso possa ter validade. E aqui o rei Assuero deixou claro: aquela lei que eu editei, ela não poderá ser revogada. Mas aí ele lembrou, e lembra-se sempre, que uma lei nova poderá revogar uma lei antiga. Tá? E aquele conteúdo da lei nova
Se ele for contrário à lei antiga, a gente diz que o conteúdo da lei nova ele foi revogado, ou o conteúdo da lei antiga foi revogado pela lei nova. Ora, se a lei nova, tá? E no direito penal é assim, se a lei nova ela é mais benéfica ao réu, ela retroagirá, e aquele conteúdo da lei antiga não mais valerá. E aí é interessante que esse novo decreto, emitido pelo rei Assuero, ele deu ao povo judeu a oportunidade de se defender, de defender-se, né, da autodefesa. Então, se no mês 13, né, no dia 13, né, foi decreto para se matar o povo judeu, no dia 14 foi feita o direito de defesa dos judeus e é celebrada até hoje a festa do Purim, para lembrar o livramento que Deus deu ao povo. Tá? Aí no ponto 3 do item 1 tem assim, o direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem o seu direito de defesa diante dos seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. O texto nos fez entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que se esperava os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75 mil em todo o reino persa. No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã. Você percebe, gente, a reviravolta. O povo judeu que seria morto, Deus faz com que aquele povo que seria morto tenha ou ganhe o seu direito de defesa. E ao invés de serem mortos, defenderam-se e o nome de Deus foi glorificado. Então é interessante nessa lição, gente, que faz lembrar a mim e a você das reviravoltas que Deus dá em nossas vidas. Então muitas vezes você que está vendo, né, esse vídeo, está em casa, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando que as coisas não podem mudar ou não tem como mudar. E aí lembre-se que Deus é quem escreve a nossa história. Assim como os judeus imaginavam, né, que de um dia para o outro seriam mortos. Estava se aproximando o dia em que o decreto teria validade. O povo não tinha mais, alguns não tinham mais esperança. E de repente Deus mostra ao povo quem é que escreve a história. Hernan Dias Lopes, um pregador e pastor, ele diz uma frase que eu lembro todos os dias até hoje, que diz assim: as coisas podem estar aparentemente fora do nosso controle, mas elas estão rigorosamente no controle de Deus. Tá? Então, irmãos, nesse primeiro ponto da lição, confie em Deus. Ele reescreve, Ele escreve a história. O que para nós parece o fim, para Ele é apenas o começo. Tá? No ponto 2 da lição diz: a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. E quando o povo tomou notícia, no dia 14 do 12º mês, foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio imperou ali. Antes perseguidos, agora eles ganharam o direito de defesa, eles podiam se defender. Antes eles iam ser mortos, agora eles podiam se defender. E ao invés de morrer, eles acabaram para se defender, acabando resistindo e ficando vivos. Tá? A carta e o decreto de Esther, no ponto 2, item 2. Depois da primeira carta enviada a Mardoqueu, Esther e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. Tá? Então ela confirmou, não só escreveu a primeira vez, mas confirmou: vamos fazer a festa do Purim. E até hoje a festa do Purim é celebrada pelos judeus, tá? Que é uma lembrança do livramento que Deus deu aos judeus das mãos dos persas, né?
E aí o ponto 2, item 3, né, diz sobre a exaltação de Mardoqueu, tá? Que Mardoqueu tornou-se o segundo do império. Ele assumiu o lugar de Amã. Ou seja, aquele que tramou, aquele que ser exaltado, ele foi derrubado. E aquela pessoa que foi perseguida, quase sendo morta, assumiu depois o segundo lugar, um lugar de honra. Porque é assim, irmãos, que Deus faz. Tá? E é outra lição que nós temos que tirar. Deus nos coloca em lugares inimagináveis. Deus faz com que aquela pessoa, né, que antes não tinha esperança nenhuma, se assente em lugares altos, como foi o lugar de Mardoqueu. E aí eu faço uma relação com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, com o Novo Testamento. Paulo nos lembra quem nós éramos: filhos da ira, da desobediência, da potestade. Seguimos o curso do mundo. E o que é que Jesus fez por nós? Ele nos salvou. Ele nos colocou nas mansões celestiais. Hoje nós já estamos assentados em Cristo Jesus, à direita de Deus. Jesus nos deu o lugar de honra. O inimigo achou que pudesse nos destruir, mas Jesus veio, nos salvou e nos colocou em um lugar inimaginável. Entende? Que se você fizer a relação do livro de Esther com a nossa salvação por Cristo Jesus, pegou Mardoqueu, colocou em lugar de honra e era o segundo do reino. E Jesus nos pegou no lodo do pecado e nos colocou ao lado de Cristo. Irmãos, então lembre sempre disso. E essa história é interessante, essa lição que tratamos, porque a mulher ela foi chamada, no ponto 3, para ser uma mulher. As mulheres são relevantes no mundo. Deus não cai nessa discussão de homem e mulher, o que é que um pode fazer, o que é que um não pode fazer. Deus deu a cada um funções nobres. E ele chama homens e chama mulheres. Aqui Deus usou mulheres. A lição tratou de Ruth, a lição tratou de Esther, e Deus usando mulheres para cumprir o seu propósito. Tá? Ruth tornou-se alguém da linhagem direta de Davi, de onde futuramente viria Jesus. E Ruth não era judia inicialmente, não é? Deus não se envergonha do seu povo. E aí Esther, judia, mas exercendo um papel crucial dentro dos decretos soberanos de Deus. Deus queria salvar o seu povo e usou Esther como instrumento. Tá? Então, não existe essa guerra banal do sexo, como trata a lição, né? Não tem essa guerra banal. Deus usa quem quer, quando quer e aonde quer. E aí a lição termina, eu achei muito boa a lição, porque ela traz mulheres aí com papéis importantíssimos na história. Ela fala primeiro sobre Catarina von Bora, que é a esposa de Martinho Lutero. Susanna Wesley, esposa de John Wesley, o avivalista. Sarah Kelly, Corrie ten Boom, Ruth Graham. No contexto assembleano, nós temos Celina Martins Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Wigren, Signe Carlson, Elizabeth Nordlund, Florença Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre outras muitas mulheres. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. E você, mulher que está assistindo, você também é essa mulher que exerce essa total relevância na vida do povo de Deus. Aqui ele diz, olha, assim como Esther foi usada para salvar o povo judeu, você é usada, mulher, em sua casa, muitas vezes, para trazer a salvação ao seu marido, para trazer a salvação ao seu filho, para trazer salvação ao seu vizinho, para trazer salvação ao seu município, ao seu estado. Ou seja, você
é um instrumento de Deus. E lembre-se que sempre Deus terá um propósito para cada um de nós, em especial para essa lição, para todas as mulheres. É assim que nós encerramos essa lição, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e aqui termos chegado, por mais um aprendizado que tivemos de 2 livros bíblicos importantes, Ruth e Esther, livros pequenos, mas que nos trazem a importância de nós entendermos que a soberania de Deus está ou deixa, ou deveria nos deixar muito tranquilos, porque Ele é o autor da nossa vida e não nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela. E que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.